A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a todos nesta hora tão maravilhosa que Deus nos preparou para que nós venhamos falar um pouquinho da sua grandeza, das suas maravilhas e do teu poderio. Meus irmãos, meus amigos, meus colegas, ouvintes, que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, quero dizer para você que não estou eu aqui para dizer e falar de alguma religião, mas para falar do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este o qual, que para muitos há 2000 anos atrás, seria um grande rei, um grande governador nesse mundo, que veio nesse mundo para trazer preocupação às autoridades dessa terra, porque não o conhecia. Mas ele veio para vencer o mundo, a sua dor, vencer a morte, o pecado, o principado das trevas, para nos conceder a nossa vitória. Porém, falar do Evangelho é impossível deixar de falar de Jesus Cristo, sabendo nós que, como a própria Escritura disse, o tempo é difícil, e nós estamos vendo que muitas mensagens longânimas, bonita, filósofa, o nome de Jesus Cristo ele é pouco citado, o poder de salvar, de libertar e de curar é muito pouco apregoado, porque o homem procura, com as suas palavras de sabedoria humana, encher o coração do homem daquilo que o coração de carne deseja. Eu quero deixar uma passagem para a nossa meditação no livro do Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 9 e no versículo de número 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Meus queridos ouvintes, esta passagem onde Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, é óbvio que está inserido num texto, e num texto que tem o título de um jovem lunático, ou de um jovem possesso de um espírito mau, o qual o seu pai sofria muito com aquilo que o seu filho estava passando. Porém, um dia decidiu este pai deste menino, deste jovem, levar este jovem até os discípulos, para que os discípulos orassem ou expulsassem aquele demônio, ou aquele espírito ruim. Fato é que aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E para aquele homem, para aquele pai daquele menino, não faltou a incredulidade. Porque ele chegou em Jesus e disse: ajuda-me na minha incredulidade. O motivo qual ele tinha levado seu filho aos discípulos, e os discípulos tinham orado e aquele demônio não tinha sido expulso. Aquele demônio que lançava aquele menino no fogo, na água, para destruir. Mas quando Jesus chegou na história daquele menino,
daquele jovem, daquele pai, a história foi mudada. Aquela história foi mudada porque Jesus falou, traz ele aqui. Só de ver Jesus, o espírito mau não resistiu. E aquele demônio, ele foi repreendido, expulso. E aquele pai regozijou. Aquele pai ouviu de Jesus assim, e desta forma, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E a bênção alcançou aquele jovem, aquele pai de família. Mas aqueles discípulos tiveram na sua mente uma preocupação. Por que eles não conseguiram repreender e expulsar aquele demônio? E foram questionar, perguntar a Jesus, ao mestre. E o mestre foi bem rápido. O mestre não disse assim, procura uma faculdade, uma escola, adquira um diploma. Jesus não disse, vai treinar, procura alguns meios. Mas Jesus falou, tem caças de demônio que só sai com oração e jejum. Quem falou não foi Pedro, nem foi Paulo, nem Tiago, nem João, foi Jesus, o mestre. O mestre que deparou com aquele pai que sofria até de incredulidade. Foi Jesus que contemplou aquele menino que tinha um espírito ruim, que jogava ele no fogo e na água e espumava-se. Foi Jesus. Mas Jesus, na sua rica misericórdia e poder, mas Jesus nos deixou um ensinamento. Deixou um ensinamento bem claro. Que tem batalhas espiritual que não adianta eu me apresentar agravatado, bonito, falando bonito, buscar palavras bonitas, difíceis no dicionário, para dizer eu sei, eu conheço, eu sou sábio, eu sei melhor que tal, eu sei melhor que fulano. Tem batalha espiritual que não adianta eu dizer já andei de avião, preguei em não sei quantos congressos. Não adianta. Dirigi 300 congregações, tenho 50 anos de ministério. Já profetizei na vida de 300. Tem lutas e batalha espiritual que é somente nós vamos vencer com oração e jejum. Quem estava em oração e jejum? Te faço uma pergunta, meu irmão. Era o pai daquele menino? Era aquele menino? Era o discípulo? Era Jesus. Jesus veio no mundo para ensinar. Além de ensinar, fazer. E ele disse, ide e pregai o meu evangelho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazendo tudo que vos ensinei. Evangelho de Mateus 28. E hoje, eu creio que alguém vai receber essa mensagem. Tem batalhas que quem vai decidir é o poder do sangue de Jesus. O poder da palavra, através da oração e do jejum. Mas essa oração, esse jejum que Jesus falou, quem foi beneficiado? Um jovem lunático e um pai sofredor.
Eu quero ter um ministério, eu tenho ministério, eu tenho chamado, eu tenho tudo, sabe como é que é? Mas, olha para as tuas mãos. Para que Jesus te chamou? Qual é o ministério? Qual os dons que está aí? Quantas pessoas estão precisando hoje de uma oração e de um jejum? Pregar, palestrar em conferências. Fácil. Fazer dos púlpitos cabos eleitorais de políticos é fácil. E as almas que estão precisando, como estava precisando este homem, um pai de família doente, doente de espírito da alma porque viu seu filho morrendo, sofrendo na mão do inimigo. E esse jejum e essa oração que Jesus falou e que Jesus fazia, quem foi beneficiado? Tem alguém precisando ser beneficiado ao nosso redor e nós estamos com os olhos fechados? O Espírito de Deus, ele dá, mas ele pede. Ele pede também. Esforce-te, tem bom ânimo, serei contigo. Palavra bonita para Josué. Cadê o ID? Cadê a missão da igreja na terra? Quem liberta as almas? Quem cura os enfermos? Quantas almas estão precisando de uma porta, de um templo aberto para ouvir uma palavra dos céus? E homens que outra hora pregavam o jejum e oração, hoje estão elogiando artistas e políticos, cantores, com cachês altíssimos. E almas estão sofrendo, drogas estão matando, alcoolismo está matando. Homens que pregavam o poder do sangue de Jesus, o milagre através de Jesus Cristo, está esperando o milagre através da mão do homem? Cadê os grandes homens de Deus que jejuavam e oravam? Aonde estão os paralíticos que andavam no tempo de Paulo? E no tempo que Jesus executou seu ministério nessa terra? Vaso que não tem jejum e oração não é vaso, porque não tem a essência, o poder do Espírito Santo de Deus. Ore sobre a sua vida, ore sobre o seu lar, ora sobre o seu casamento, ora também sobre a sua vida material, ora, clama a Deus, jejua a Deus. Porque através das tuas mãos o nome do Senhor há de ser glorificado. Receba essa palavra e guarde esta palavra. Deus é fiel em todos os momentos. Deus é fiel em todos os momentos. E nós? Aleluia. Glória a Deus. Não há caça de demônio que resiste o poder da oração. Não há. Nem a incredulidade daquele homem resistiu. A mão do Senhor operou. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. Receba essa palavra para a honra e a glória do nome do Senhor. Oremos a Deus e agradecemos o Senhor. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu te agradeço, te glorifico e te exalto por cada vida que vai ouvir estas palavras. Palavra essa que pode sarar a ferida da alma, da carne também, Pai. Libertar e salvar em nome de Jesus Cristo. Adentro em cada lar, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, dá o seu joinha, inscreva-se
e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.